Pessoal, segundo ano médio, tudo bem com vocês? Continuando aí a parte das nossas videoaulas, já também encerrando praticamente o livro 2, ficam alguns exercícios depois para serem feitos. Capítulo 7, fiz a parte introdutória dele na videoaula passada, e hoje ficou para nós fazermos os nossos exercícios, ok? Então, focado em cima dos exercícios que a gente vai ter. O que nós vamos fazer agora é basicamente aplicar os conteúdos, aplicar os conceitos que foram vistos. Lembrando que essa primeira parte é bem tranquila, a gente falou sobre soma de duas matrizes, falamos sobre subtração de duas matrizes, falamos sobre a multiplicação de uma matriz por um número, por uma constante, bastante tranquilo, bastante fácil, matriz transposta, matriz oposta, então são com matriz identidade, matriz linha, matriz coluna, quantidade de linha por coluna, etc. Essas coisas são conceitos bastante importantes aí para vocês estarem memorizando e depois aplicando, ok? Então, continuação da nossa aula, capítulo 7, hoje vai ser uma aula de exercícios, ok? Bastante exercícios aí. E depois, terminando esse vídeo, eu entro na live com vocês para poder estar tirando algumas dúvidas, ok? Então, vamos aproveitar esse tempo nosso. Eu acredito que o vídeo não vai ficar tão extenso, porque a gente já fez toda a parte conceitual. Então, vamos começar com os exercícios das atividades de sala, que a gente tem. Retomando algumas coisas durante os exercícios e, como eu falei, depois qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Bom, vamos lá. Dados, exercício 4, lembrando que eu comecei a fazer, eu fiz parece que 3 exercícios com vocês, 2 da atividade de sala e parece que um proposto na videoaula passada. Continuando agora. Dados as matrizes A, de elementos 1, 2, 2, 1, e a matriz B com os elementos 3, 1, 0, 2, determine o valor da soma dos elementos da matriz X. Então, o que a gente quer aqui é a soma dos elementos de uma matriz X, essa matriz X, sabendo que a transposta do X, ela é igual à matriz B menos a matriz A. Então, como é que a gente vai proceder com esse exercício? Eu preciso da matriz X para obter os elementos dela. Só que antes de obter a matriz X, eu preciso obter a matriz transposta de X, porque ela vem a partir da subtração da matriz B pela matriz A. Lembrando que para somar ou subtrair, as matrizes precisam ser de mesma ordem, tá? Mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, vamos começar o exercício nosso aqui. Então, resolução. A gente sabe que a matriz transposta de X é a B menos A. Então, a transposta de X vai ser a matriz B, que é a 3, 1, 0, 2, menos a matriz A, que é 1, 2, 2, 1. Então, como é que faz isso aqui mesmo, para relembrar? Cada elemento IJ, ele é subtraído pelo respectivo IJ da outra matriz. Ou seja, esse aqui é o elemento da coluna 1, e linha 1, linha 1, coluna 1, vou fazer isso certinho. Primeiro linha, depois coluna. Então, linha 1, coluna 1. Ele é subtraído pelo elemento da linha 1, coluna 1 da matriz A. O elemento da linha 1, coluna 2, ele é subtraído pelo elemento da linha 1, coluna 2. O elemento da linha 2, coluna 1 é subtraído pelo elemento da linha 2, coluna 1 da outra matriz. E, finalmente, o elemento da linha 2, coluna 2, é subtraído pelo respectivo elemento da linha 2, coluna 2 da outra matriz, ok? Então, isso daqui vai ser simplesmente 3 tira 1, 1 tira 2, 0 tira 2 e 2 tira 1. Então, essas operações sendo feitas, 3 tira 1, 2. 1 menos 2, menos 1. 0 menos 2, menos 2. E 2 menos 1, 1. Essa é a matriz transposta X. Lembrando que nós queremos a soma dos elementos da matriz X. Então, como que eu volto na matriz X? Lá dos conceitos mais básicos, conceitos mais iniciais, a gente viu que a transposta da transposta, ela é a matriz original. Então, o que é a transposta? A transposta eu peguei linhas e transformei em colunas.
Se eu pegar a transposta e fizer a transposta dela de novo, as colunas voltam a ser linhas e as linhas voltam a ser colunas. Então, na verdade, como o exercício ele quer saber apenas a soma dos elementos, quando eu faço matriz transposta, os elementos não mudam em si, eles mudam a localização deles. Já poderia fazer aqui, mas vamos fazer bonitinho, vamos calcular a matriz X. Então, a matriz X é quem? É a transposta dessa que já é a transposta da transposta da matriz original. Então, se essa linha é 2 e menos 1, ela vira a coluna 2 e menos 1. Essa linha aqui é menos 2 e 1, ela vai virar a coluna 2 e menos 1. Percebam que os elementos são os mesmos, porém em localização diferente cada um deles, ok? Bom, somando esses elementos agora, eu vou somar 2 com menos 2, 1 com menos 1, isso aqui vai dar incríveis 0. Então a soma dos elementos da matriz X é igual a 0. Tranquilos? Bem suave, bem fácil isso aqui, ok? Continuando então nossos exercícios, vamos fazer um próximo exercício, ainda atividades de sala, o exercício 5, de uma federal. Os valores de x e y. O que são x e y? São aqui elementos ou parte de elementos de duas matrizes. Então eles querem saber o que? Os valores de x e y que satisfazem a equação matricial. A equação matricial é uma equação formada por matrizes, que é o caso dessa soma com essa igualdade. Para ser uma equação tem que ter igualdade e cada membro ter alguma coisa. Primeiro membro, segundo membro tem que ter alguma coisa. Então, isso aqui é uma equação matricial. Que equação que é essa? A soma de duas matrizes dá uma matriz soma, que é essa daqui. E a gente tem que determinar quem são os elementos x e y que satisfazem essa soma, mantendo por verdadeiro esse resultado que está aqui, ok? Então, na verdade, a ideia é a mesma. Percebam que para somar, igual nós fizemos anteriormente, nós precisamos ter os elementos de mesma posição nas duas matrizes, ou seja, o elemento x, que é da linha 1, coluna 1, ele vai somar com o elemento 3y, que é da linha 1, coluna 1 da outra matriz, e como resultado ele tem que dar o elemento da linha 1, coluna 1 também, só que agora da matriz soma. Aí eu vou fazer os próximos, né? O elemento 2, o elemento menos 2, que é o da linha 1, coluna 2, soma com o elemento da linha 1, coluna 2 da outra matriz, que dá respectivamente o elemento da linha 1, coluna 2 da matriz soma. Isso é uma verdade, ó, menos 2 mais 7 dá 5 positivo. Como nós queremos calcular x e y, tem que fazer isso com os que têm variável. Então, fazendo a primeira aqui da resolução, a gente vai ver que essa soma tem que dar essa matriz, perfeito? Ó. Entendem isso? Somando esses elementos, linha 1, coluna 1, com linha 1, coluna 1, dá o elemento da linha 1, coluna 1, e assim sucessivamente. O que nos interessa são os elementos que têm incógnitas no caso, certo? Então, que no caso vai ser o elemento da linha 1, coluna 1, e o elemento da linha 2, coluna 2. Essa matriz aqui, ela tem que dar esse resultado, perceberam? Eu somei esses dois caras, isso aqui é a matriz soma. A matriz soma, já olhando os elementos dela, está aqui. Isso é tão verdade que aqui é 5, 5, ó, percebe? Aqui também é 5, aqui também é 5. E agora, esse elemento, isso aqui é um elemento só, né, esse pedaço aqui de algébrica, essa parte algébrica aqui é um elemento só. Que elemento que é esse? É o elemento da linha 1, coluna 1. Todo esse elemento tem que valer exatamente 4. Esse elemento todo aqui, que é da linha 2, coluna 2, tem que valer 1. Perceberam? Que simples. Então a gente vai fazer essa comparaçãozinha aqui ao lado. Pronto. X mais 3y tem que ser igual a 4, ele é igual à respectiva posição na outra matriz.
2x menos y é igual a 1. Isso aqui é um sistema, duas equações, duas incógnitas para serem encontradas. Vamos multiplicar a parte de baixo por 3, para a gente poder eliminar o y, ok? Meu novo sistema vai ficar desse jeitão aqui. Somando, será 3 vezes o 2x dá 6x, 3 vezes o menos y dá menos 3y, e 3 vezes o 1 dá 3. Soma o sistema, percebo que a ideia aqui era cortar o y. 1 mais 6 é 7x, 4 mais 3 é 7. Passo esse 7 para lá dividindo, o meu x vai valer 1. Ok? Se o meu x vale 1, substitui esse x igual a 1 em qualquer local. Vai ficar 1 mais 3y igual a 4. Eu não fiz esse cálculo por causa do espaço aqui. Mas 1 mais 3y igual a 4. Passo 1 para lá negativo, fica 3y igual a 4 menos 1, que é 3. 3y é igual a 3. Passo 3 dividindo. 3 dividido por 3 dá aqui y igual a 1. Ok até aí? Então, olhando agora as alternativas que nos são cabíveis, nós vamos perceber que a alternativa correta é a alternativa B. Ok até aí, gente? Bastante fácil, bastante simples também, né? 2 exercícios para treino que a gente tem. Continuando. O exercício das atividades propostas, percebam que eu pulei lá para o exercício 10. É porque esse exercício 10 ele é muito tranquilo. A gente tem aqui uma escola que fez uma pesquisa para identificar a origem étnica de seus alunos, e a tabela a seguir mostra os resultados obtidos em 2 níveis, o ensino fundamental e o ensino médio. Então aqui eu tenho ensino fundamental, meninos e meninas, e ensino médio, meninos e meninas. Aqui eu tenho, no caso, a origem étnica, né? Que no caso é branco, negra ou amarelo, né? Então a gente tem que formar a partir dessa tabela o que ele quer no item A e no item B. No item A ele quer que nós ordenemos esses dados em 2 matrizes, matriz A e matriz B, respectivamente. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é o seguinte: seria uma matriz A para representar o ensino fundamental e uma matriz B para nós representarmos o ensino médio. Que formato que vai ter essa matriz? Vai ter uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. As linhas, respectivamente, vão ser relativas à etnia e as colunas vão ser relativas ao sexo do aluno, se ele é menino ou menina. Então vamos ter uma matriz A que simplesmente vai ser copiar esses valores aqui, ó, percebem? 340, 105, 96 e aqui meninos. Matriz A para representar o fundamental e a matriz B para representar o ensino médio. Ok? Mesma coisa, só copiamos. A matriz ela é uma tabela pode ser escrita na forma de matriz, só reforçando: linhas a etnia e colunas o sexo da criança, no caso aqui o adolescente. Ok? Tudo bem até aí? Exercício B. Ele pede para nós obtermos uma matriz C, que na verdade é uma matriz soma. É uma matriz que vai ser obtida somando as 2 matrizes A. Essa matriz, na verdade, ela representa o total de alunos, né, com suas respectivas origens. Então, o item B vai ser simplesmente fazer uma matriz C, que é somar isso com isso. Lembrando que a gente soma cada elemento com o elemento respectivo por linha e coluna da outra matriz. Então, 340 mais o 180 dá o 520. 410 mais o 152 dá o 562. O 105 mais o 64, 169. 87 mais o 36, 123. 96 mais 113, 209, e finalmente 134 somado a 88, 222. Portanto, a matriz C é a matriz soma da matriz A com a matriz B. Simples, né, gente? Muito fácil o exercício 10, por isso eu comecei por ele, das atividades propostas. Agora alguns exercícios que vão dar um pouquinho mais de trabalho, porém continuam sendo simples.
Exercício 4 das atividades propostas, aqui foi propostos, né? Determinar a matriz Y de tal forma que a matriz Y subtraída desta matriz dá essa matriz soma aqui, subtração, ok? Tudo bem até aí? A primeira coisa que a gente vai observar, a matriz Y, se ela foi subtraída desta matriz, ela precisa ter o mesmo formato, a mesma ordem. Não posso subtrair ou somar se as ordens são diferentes, ok? Então essa matriz ela é uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. A matriz Y também tem que ter 3 linhas e 2 colunas. E a gente vai chamar essa matriz Y da matriz formada pelos Y elementos, Y elementos, e aqui com a sua respectiva posição em J. Lembrando que representa a linha, J representa a coluna. Isso aqui não é Y11. Isso aqui é o elemento da matriz Y que ocupa a posição da primeira linha, primeira coluna. Isso aqui não é o elemento Y32. Isso aqui é o elemento da matriz Y que ocupa a terceira linha e a segunda coluna. Tudo bem? Quando eu subtraio a matriz Y, que é essa matriz aqui, ó, conforme eu falei, com 3 linhas e 2 colunas, dessa outra matriz eu tenho que encontrar a matriz resultado que está ali. Ok? Ou seja, esse cara menos esse vai nos fornecer exatamente esse. Perceberam? Simples? Elemento A, elemento Y, né? Y11 menos o elemento da coluna da linha 1, coluna 1, dá o elemento da linha 1, coluna 1 do resultado. Então o que nós vamos obter é justamente isso daqui, ó. Esse elemento menos o outro tem que dar o elemento do resultado. Subtraindo, né, passo esse cara para passar positivo. Então somamos 2 aqui, fica 3 mais o 1, que subtrai passa somando, dá 4. Faço isso para todos, ó. O elemento Y da linha 1, coluna 2, vai subtrair do 9 e tem que dar o elemento da linha 1, coluna 2 da matriz resultado. Então, esse cara menos 9 tem que dar 2, passo para lá, ele passa positivo, vai dar 11. O elemento da linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 1, então vai ter que dar 7. Agora, cuidado com a questão do sinal aqui, ó, o elemento da linha 2, coluna 2, menos o elemento da linha 2, coluna 2, que por sinal também é negativo. Então, menos da subtração de matrizes com outro menos que é do próprio elemento. Então, isso aqui dá menos com menos mais, passo para o outro lado, vai passar negativo, subtrai 3 e subtrai 1, está devendo 4. Continuamos fazendo isso para todos. Agora o elemento da linha 3, coluna 1, com 0 tem que dar 1, então ele é 1. E finalmente o último elemento, que é o elemento da linha 3, coluna 2, com o elemento da linha 3, coluna 2, que tem que dar o resultado do elemento da linha 3, coluna 2, que no caso é o 4. Ok, até ali? Tudo bem? Quem é a minha respectiva matriz? A matriz Y, que é a matriz em questão. É a matriz formada pelo elemento 4, cuidado com a posição dos elementos, 4, 11, 7, menos 4, 1 e 4. Esse é o resultado, essa é a matriz Y. Ficou claro, gente? Daí? Tudo bem então? Suave, né? Nenhuma dificuldade aqui. Ainda o exercício 5, percebo que ele é mais ou menos no mesmo formato. O que muda, na verdade, é que eu desconheço as duas matrizes, que são as matrizes que ora se somam, ora elas se subtraem. E eu conheço os dois resultados. Isso daqui, se não fosse uma matriz, fosse um resultado qualquer, estava com cara do que? X mais Y igual a alguma coisa, X menos Y igual a alguma outra coisa. Duas incógnitas para duas equações. É claro, isso está com cara de um lindo sisteminha.
Eu tenho a soma, que dá esse, só que é um sistema matricial. Tenho a subtração, que vai dar esse resultado aqui, que bacaninha. Então, se eu pensar nisso como um sistema, eu resolvo exatamente igual a um sistema. Percebam que aqui eu tinha y, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Eu estou olhando os dois membros da equação matricial. O membro à esquerda, o membro à direita. No caso aqui eu tenho mais y e menos y. Então, se eu somar esse sistema e esse cara com esse daqui, vai zerar. Vai sobrar o quê? X com x. Matriz x mais a matriz x é igual a 2 vezes a matriz x. Essa matriz mais essa matriz. Olha que coisa bonita. Cancela o y. O resultado que eu tenho é justamente x mais x, dá 2x. Aí soma os elementos de respectiva posição. 0 mais 2 é 2. Menos 6 mais 4 é menos 2. 1 mais menos 7 dá menos 6. E 4 mais 6 dá 10. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do que está na resolução de vocês. Essa é a matriz que é o resultado de uma matriz multiplicada por um número, por uma constante aqui, ok? Então, na verdade, se eu fosse pensar em passar esse cara para lá, ele passaria dividindo. Mas, na verdade, a gente não tem bem a divisão de matriz, né? De matriz por um elemento. A gente pode multiplicar ele pelo inverso. Isso aqui é 2 sobre 1, está aqui embaixo. Então, quando eu passo para o outro lado, ele passa invertido. Até por isso que acaba passando, entre aspas, né? Passa dividindo. A gente faz a operação inversa. Então, a mesma coisa que multiplicar, perceberam? Como se eu passasse esse cara para lá, ó, ele passa invertendo. Se ele era 2 sobre 1, ele é 1 sobre 2. Porque, na verdade, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Perceberam? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Por isso que dá certo, percebe? Então, ó, 2 vezes meio, né, o dividido por 2 dá 1. Menos 3 por 2 dá menos 6 por 2 vai dar menos 3. Menos 2 por 2 dá menos 1. E 10 por 2, 5. Ok? Até aí? Então, essa é a matriz X. Mas a gente tem que determinar a matriz X e a matriz Y. Pronto, agora escolhe qualquer um das duas equações. Escolhi aqui a primeira equação. Com essa primeira equação, eu vou fazer a substituição. A matriz X agora eu conheço. Então, no lugar do X, eu coloco a matriz X mais a matriz Y, que dá isso daqui. Bom, eu quero a matriz Y. Então, literalmente, esse cara aqui estava somando, né? Se somam as duas matrizes são positivas, não são matrizes opostas. Então, literalmente, eu vou pegar essa matriz e vou passar lá para o outro lado. Quando eu mudo o lado da equação, você muda a operação, como se você estivesse trabalhando com a matriz oposta agora, ok? Então, agora subtrai esse menos esse e a gente tem como resultado a matriz Y, que é essa daqui. Então, eu tenho a matriz X, que era o que eu queria, e a matriz Y. Um exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas também nada difícil, ele só é um pouquinho trabalhoso. Todo mundo entendeu essa parte aqui? Qualquer dúvida, tirem comigo durante a live. Essa questão de passar para lá pela posição inversa, que na verdade seria um multiplicador, ele tem que ir como um divisor. Quando a gente não evita de falar, não é que não pode dividir, a gente evita porque depois lá na frente dá complicação. A gente multiplica pelo inverso do número, que é a mesma coisa que dividir aqui no caso, tá ok? Seguindo, gente, para não ficar extenso demais essa live, essa videoaula, para depois ter tempo para a live. Continuando então. Vamos ter o exercício de número 6. É um exercício muito similar ao exercício anterior. Ele já aparece para mim aqui, né, com 2x mais y igual a matriz, e x menos y aqui já está gritando para a gente que é um sisteminha. Vamos montar esse sisteminha então na resolução. Ó. Tá ok? Que eu vou adiantar um pouquinho. A ideia percebe que se y é positivo, essa matriz y está subtraindo, então elas vão se cancelar, literalmente falando, né? Somando esse cara, só que aqui vai ficar 2x, 2 vezes a matriz x mais a matriz x, dá 3 vezes a matriz x. E somando essas duas matrizes, estou somando o sistema,
vai ficar 4 mais 2, que é 6, 1 mais menos 7, que é menos 6, 0 mais 0, que é 0, e 2 mais 4, que é 6, ok? Eu vou fazer agora um pouquinho diferente. Ao invés de passar esse 3 para o outro lado, inverso, né, dele, para poder fazer, entre aspas, a divisão, que é multiplicar por um número menor, que no caso foi como se fosse dividir, né? No caso aqui por 3, passaria para lá 1/3. Eu vou fazer o seguinte, aqui não é 3 aqui na frente? Bom, essa matriz é uma matriz resultado, né? É uma matriz produto, ela é uma matriz do produto dessa multiplicação aqui. Então, por lógica, se eu multipliquei a matriz x por 3 e eu obtive a matriz produto, todos esses elementos de alguma forma são múltiplos de 3. Então, o que eu vou fazer? Já que o 3 está aqui na frente do x e essa matriz é a matriz 3x, eu vou pegar todos esses elementos, vou dividir, vou tirar o 3 lá de dentro. Eu vou extrair, vou colocar o 3 em evidência. Tá? Aqui, ó. Colocamos o 3 em evidência. 3x está aqui embaixo, 3x. Agora, nesse lado de cá, como todos esses elementos são múltiplos de 3, a gente tirou o 3. Tiramos o 3 e ele fica em evidência. É claro que, como eu coloquei ele aqui na frente, não pode permanecer 6. É como se eu dividisse por 3 lá dentro e colocasse ele aqui fora. É um outro processo, uma outra maneira de resolver essa questão aí. Então, para tirar o 3 daqui, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o 3. Então, ficou o 2 e saiu o 3. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes o 0. Ficou o 0 e saiu o 3. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes o menos 2. Saiu o 3, ficou o menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes o 2, fica o 2 e sai o 3. Está multiplicando por 3 dos dois lados, a gente pode cancelá-los. É um outro artifício, né? Uma outra maneira que eu posso aí utilizar para resolver essa parte aí de você obter a matriz original, a matriz x, ok? Tudo bem até aí? Então essa aqui é a minha matriz x, bonitinha aqui agora do lado, ok? Falta nós encontrarmos a matriz y. Então vamos encontrar a matriz y, vamos escolher uma das duas equações. A de baixo é um pouquinho mais simples. Mesmo processo. Eu tenho x, troco aqui pelo x. Essa é o meu conjunto agora, né? Minha equação matricial. Falta encontrar o y. Agora perceba o seguinte. Que na verdade esse cara aqui é uma matriz, não tem sinal na frente, é uma matriz positiva, tá? Aqui é uma matriz de subtração. Se eu passar esse cara para lá, ficaria essa menos essa e aqui ficaria o negativo. Então eu teria que multiplicar tudo por menos 1, né? Matriz inteira por menos 1, então a equação inteira por menos 1, perdão, para eu poder deixar esse cara positivo. Então essa foi a ideia feita, tá ok? Então percebam, peguei esse cara, passei para lá. Aí ficou essa matriz menos essa. Só que aqui ficou negativo. É como se multiplicasse tudo por menos 1. Aí essa matriz aqui fica positiva. Essa que foi negativa passa a ser a positiva. E essa que era positiva passa a ser negativa. Tá ok? Igualzinho uma equação algébrica, só que agora é uma equação matricial. Finalmente a minha matriz y vai ser a matriz de subtração disso daqui, né? A matriz de diferença no caso disso daqui. Então, fazendo as subtrações, elemento com seu respectivo elemento, nunca esquecendo disso, só pode somar, subtrair se for da mesma ordem. Fazendo, nós vamos obter a matriz y, que é essa daí. Então a matriz x ficou aqui em cima, a matriz y aqui embaixo, ok? 2 menos 2, 0, 0 menos 0, 0, do menos 2 menos 7, ó, cuidado com a questão do sinal, menos 2 menos 7, menos com menos mais, então é menos 2 mais 7, que dá 5 positivo, e 2 menos 4 me dá menos 2, então essas são a matriz x e a matriz y, que era o que o exercício queria, ok? Até aí, gente? Temos mais alguma coisa? Temos sim, temos mais um slide aí, mais um exercício. Com isso a gente praticamente estamos praticamente fazendo todos os exercícios aí, ficam alguns poucos exercícios para a gente poder depois comentar na live. Esse daqui vai ser um exercício um pouco mais longo. Percebam que nós temos aí item A, item B, item C.
E também temos matriz A, matriz B e matriz C. Matriz A e B de mesma ordem, matriz C uma matriz de ordem diferente. Aí vem os itens A, B e C. Começamos então pelo item A. O que o item A pede? O item A pede para que nós façamos uma matriz, descobramos, encontremos, calculemos uma matriz X, que ela é obtida a partir de A menos duas vezes a matriz B. Então a matriz X é a matriz A menos duas vezes a matriz B. Se isso aqui fosse uma expressão algébrica ou expressão numérica, no caso calculamos X aqui, você faria a primeira multiplicação. Faça a primeira multiplicação. Então a matriz X vai ser a matriz A, a mesma matriz A, e aqui eu faço a matriz produto, né? A matriz produto desse camarada aqui. Então vai dar 2 vezes 2 que é o 4, 2 vezes 4 é o 8, 2 vezes o 6 é o menos 12, 2 vezes o 1, 2, 2 vezes o 0, 0, e 2 vezes o 2 é 4. Cuidado que aqui eu não multipliquei por menos 2, porque se eu multiplicasse por menos 2 é que eu teria que somar. Então, se eu jogasse o sinal lá para dentro, eu precisaria colocar um mais, porque aí eu alteraria todos os valores aqui de dentro, seriam negativos. Aí eu teria que fazer mais aqui. Como eu só joguei o 2 para dentro como se ele fosse positivo, eu permaneci com o sinal de menos aqui, tomando esse cuidado, ok? Agora, fazendo a subtração, a matriz X, resultado final, a matriz soma vai ser, ou a matriz diferença vai ser essa daqui. 1 menos 4 é o menos 3, menos 3 menos 8 é o menos 11, 5 menos o menos 12, né? Menos com menos mais vai ficar 5 mais 12 que é o 17. 4 menos 2 é o 2, 2 menos o 0 é 2 e menos 6 menos 4 é o menos 10. Esse foi o item A. Item B. O item B é encontrar uma matriz Y, determinar a matriz Y, que é obtida de 3 vezes a matriz A, mais 2 vezes a matriz transposta de C. Ok? Então vamos lá, matriz transposta de C. Então vamos começar pelo seguinte: quem é a transposta de C? A transposta de C é pegar a matriz C e tudo que é a linha vai virar coluna. Então, se essa aqui é a linha 1, ela vira coluna 1. Se essa é a linha 2, ela vira coluna 2. E se essa é a linha 3, ela vira coluna 3. Ok? Continuando aqui, temos a transposta. Vamos ter agora que obter 3 vezes a matriz A. Pegar a matriz A e multiplicá-la todinha por 3. Então vai ficar 3 menos 9, 15, 12, 6 e menos 18. Agora eu obtenho a matriz Y, que é justamente 3 vezes a matriz A. 3A está aqui, ó. 3A é essa matriz, tudo bem? Já está feita a multiplicação aqui. Mais 2 vezes a transposta de C. 2 vezes a transposta é essa. Então tem que fazer a multiplicação aqui primeiro. Fazer a multiplicação, né, vai ficar 2, 8, 12, 4, menos 6 e 4. Soma os elementos respectivos e nós vamos ter a matriz soma, que vai ser essa matriz aqui. Vai ficar 3 mais 2 é 5, menos 9 mais 8 é menos 1, 15 mais 12 é 27, 12 mais 4 é 16, 6 mais menos 6 que dá 0, e menos 18 mais 4, menos 14. Essa é a matriz Y solicitada no item B. Finalmente, o item C vai pedir para a gente fazer a matriz Z, que é 3 vezes o resultado desse parênteses aqui. Esse parênteses que é matriz A mais a matriz B multiplicada por meio, que eu mostrei em slides anteriores, que é a mesma coisa que pegar a matriz B e dividi-la por 2, né, entre aspas, falando em dividir por 2. E depois somar com a transposta de C, que já está feita aqui em cima. Tá? Ela já está feita aqui em cima. Depois que eu calcular todo esse parênteses, eu vou lá e multiplico por 3. Então vamos começar. A matriz Z
é 3 vezes a matriz A mais meia vezes a matriz B menos a matriz transposta de C. Aplico aqui a multiplicação, faço a matriz produto. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, vai ficar 1, 2, menos 3, meio, 0 e 1 aqui, ok? Que é justamente isso que eu estou mostrando aqui embaixo. Bom, agora eu tenho uma soma, né? Uma operação de soma e subtração com 3 matrizes, normal. Soma essas duas e subtrai a terceira. Somando essas duas, vai dar um probleminha de MMC aqui sem problema nenhum. Então isso aqui vai ficar o que? 1 mais o 1 menos o 1. Que vai ser isso aqui, 1 mais 1, 2. 2 menos 1, 1. Fazer isso aqui, menos 3 mais 2. Sempre os elementos de respectiva posição. Então, o elemento da linha 1, coluna 2, com o elemento da linha 1, coluna 2, com o elemento da linha 1, coluna 2, que vai dar o elemento da linha 1, coluna 2, ok? Menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos 1 menos 4 dá menos 5. 5 mais menos 3 dá mais 2. Mais 2 menos 6, mais 4. Aqui vai fazer o MMC, né? Que isso aqui, se eu fizer o MMC, isso aqui vai dar 8 meios, 1 meio e 4 meios. Então, 8 meios mais 1 meio, 9 meios. 9 meios menos 4 meios, 5 meios. Tá? Fiz igualamento de denominadores, ou MMC. 2 mais 0 é 2. 2 menos 3. 2 mais 0 é 2 positivo. 2 positivo menos 3, menos com menos é mais. Então vai ficar 2 mais 3, que dá 5. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Menos 5 menos 2 dá menos 7. Quase terminando. Agora, essa linda matriz, que é a matriz resultado dessa operação, deve ser multiplicada ainda por 3. Então, vai ficar 3 vezes cada um desses elementos, que nós vamos obter 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 5, menos 15, 3 vezes menos 4, menos 12, 3 vezes 5 meios dá 15 meios, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes menos 7, menos 21. Essa é a nossa matriz resultado. Pessoal, estamos terminando aqui, tá? Fechando então essa videoaula com vocês. Aguardo vocês agora terminando aqui. Vou entrar, eu vou dar sempre uns 5 minutinhos a mais aí para quem começar a assistir o vídeo um pouquinho depois. O vídeo está ficando aí perto dos 40 minutos. Então daqui a um pouquinho eu já vou estar aí na live com vocês. Um grande abraço a todos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.